Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa e caso você ainda não me conheça, eu falo sobre livros aqui em outras redes sociais e hoje estamos aqui para falar em um livro em específico. Faz muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, na verdade, faz muito tempo que eu não faço vídeo para o YouTube no geral, porque caso você acompanhe a minha vida em outras redes sociais, você deve saber que eu estou terminando a minha faculdade agora e o TCC está consumindo minha vida, não estou tendo tanto tempo para ler, quanto mais para produzir conteúdo, então o YouTube foi o primeiro assim que eu tive que largar a mão um pouquinho, porque dá um pouquinho de trabalho, porém o que importa é que não desapareci de todo, né? Estou aqui e hoje estou aqui para falar da minha leitura que, assim, era a minha leitura mais aguardada do ano. Eu realmente queria muito ler esse livro, eu tinha muitas expectativas para ele. E vocês sabem, já falei várias vezes aqui que eu acho expectativas um negócio perigosíssimo quando se trata de livros, porque, né, a queda é maior, a gente pode acabar se decepcionando. Porém, estamos aqui para fazer uma resenha de Intermezzo da Sally Rooney, que foi minha última leitura. E assim, pela quantidade de marcações e post-its, dá pra perceber que talvez as minhas expectativas tenham sido cumpridas, assim. O livro tá todo cagado porque meu pai derrubou café nele. E não briguei com ele nem nada, gente, porque pra mim livros são objetos, apesar de eu amá-los com todo o meu coração, acidentes acontecem, né? Eu achei que até ficou meio aesthetic assim, com as manchinhas de café. Bom, caso você nunca tenha ouvido falar da Sally Rooney, primeiramente saia da toca, do buraco que você tá vivendo, amore, vamos lá, acordar pra vida. Mentira, obviamente que você pode acabar não conhecendo a autora, porém ela escreveu Pessoas Normais, um livro que ficou muito famoso, tanto também pela série, tem uma série maravilhosa, o livro é muito bom, e ela também tem outras obras incríveis, ela escreveu Conversas entre Amigos, Belo Mundo Onde Você Está, tem algum outro livro dela que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela é uma pessoa muito incrível, uma autora que eu admiro muito, e eu gosto bastante de todos os livros que eu já li dela. O meu favorito até então era Belo Mundo Onde Você Está, que não é o favorito de muita gente, porém é um livro que me tocou, assim, no fundo da minha alma. E esse, na verdade, é o requisito de um livro para ele se tornar meu favorito. Ele acertar alguma coisa dentro de mim que outros livros não acertaram e não só cumprir o papel dele como sendo um bom livro, um bom entretenimento, sabe? Ele tem que ser realmente, assim, algo que muda a minha vida, porque senão ele não vira um favorito. E Belo Mundo Onde Você Está, né, que era o meu favorito da Sally Rooney, foi desbancado por esse querido aqui, Intermezzo, que agora é meu livro favorito da Sally Rooney. Então já podem esperar aí uma resenha muito positiva. Tem alguns pontos, pequenos pontos que eu vou não criticar, talvez, mas vou só apontar para ver se vocês concordam comigo, se vocês discordam, mas vou deixar isso aí pro final do vídeo. Porque, né, vamos falar das coisas boas primeiro, vamos ter esperança aí, blá 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 blá. E também vou dar uma pequena sinopse pra você que também não faz ideia do que se trata esse livro. Porém, já adianto que é difícil dar sinopse para os livros da Sally Rooney, porque na verdade nada acontece neles ao mesmo tempo que tudo acontece. Entendeu? Não sei se deu pra entender na real, né? Bom, aqui a gente conhece a história do Ivan e do Peter, dois irmãos com uma grande diferença ali de anos entre suas idades. O Peter já tem uns 30 e poucos anos e o Ivan tem 22. Eu decorei porque é a minha idade. Ele já acabou de sair da faculdade, ele tá, tipo assim, na mesma fase da vida que eu. E os dois acabaram de perder o pai deles. O Ivan era muito próximo do pai, porém o Peter nem tanto. Eles não tinham uma relação tão próxima assim. Mas o pai deles lutava contra o câncer há muitos anos. Então a morte dele não foi uma morte surpresa, né? Não foi assim um acidente, não foi nada que abalou de repente as estruturas da família. Mas foi algo que eles sentiram muito, e a gente vai acompanhar nesse livro principalmente uma narrativa sobre luto, que eu particularmente amo. Parece meio mórbido eu falar que eu amo livros que falam de luto? Talvez. Mas não é no sentido de eu amo livros que falam sobre luto, porque inevitavelmente tem que ter a morte de alguma coisa envolvida, né? Eu não gosto da morte em si, na verdade eu tenho uma grande aversão a ela. Tudo acaba um dia, coisas morrem. Então eu gosto de histórias que abordam este lado, não de uma maneira mórbida, como eu falei, mas de uma maneira que estuda como nós, seres humanos, reagimos a esse tipo de coisa, como a gente vive depois de perder alguma coisa que era muito importante pra gente, né? E eu falo essa palavra coisas porque o luto não serve só pra pessoas, né? Tipo assim, alguém que morreu, ou às vezes um pet que morreu, alguma coisa assim, mas sim para coisas que se vão, entendeu? Às vezes você tá em um processo de luto por uma vida que você não vive mais. Por exemplo, uma das coisas que eu mais lidei na terapia na minha vida
foi o processo de luto pela minha juventude não ter acabado, obviamente, porque eu tenho 22 anos, eu ainda sou muito nova, eu sei disso. Apesar de eu ter a sensação de que eu tenho 80 anos às vezes, eu sei que eu sou muito nova, mas a sensação de luto, tipo assim, do ensino médio ter acabado, é uma fase muito complexa, muito, ao mesmo tempo que é ruim, é boa. Foi com 22 anos que eu fui perceber todas as ações que eu estava tomando, muitas delas eram regadas por esse luto pela vida que eu não tinha mais, entendeu? E na minha opinião, esse é um dos grandes pontos dessa história aqui, porque Intermezzo não é um livro que vai falar sobre luto concretamente, assim. Não vai chegar e falar, ai, Peter fez isso porque ele está de luto pelo pai dele. Não, é uma série de ações e decisões que os personagens vão tomando ali na narrativa que a princípio parecem muito estranhas. Você fala, meu Deus, por que ele tá fazendo isso? Ou nem tão estranhas, dependendo da sua realidade, mas algumas pra mim pareceram estranhas. Mas quando a gente para e pensa, tipo, ah, essa é uma pessoa que tá de luto, faz um pouquinho mais de sentido. E eu gosto muito de livros em que eu olho pro personagem, eu vejo, leio o que ele tá fazendo, e a primeira coisa que se passa na minha cabeça é: meu Deus, por que você tá fazendo isso? Se o livro tem um personagem assim, provavelmente eu vou gostar. E no caso, nesse livro aqui, nós temos dois personagens que são assim, né? Os dois irmãos. O Peter, ele tá no olho do furacão, assim, vivendo à beira do caos. Tem tanta coisa acontecendo na vida dele. Ele tá dividido entre duas pessoas. Uma pessoa que já faz parte da vida dele há anos, mas que sofreu um acidente. Então, essa pessoa, essa mulher, ela teme não poder dar pro Peter o que ele quer, o que ele precisa em um relacionamento. Então ela pede pra eles pararem de namorar, mas eles estão nessa situação há muitos anos. Quando começa o livro, eles já estão nessa situação há muitos anos, então realmente é algo complicado. E quando começa o livro também, ele já tá namorando outra pessoa há mais ou menos um ano, uma pessoa muito mais nova que ele, uma garota com a mente totalmente diferente, com gerações diferentes, né? Essa coisa de o relacionamento entre idades diferentes é muito abordado em Intermezzo. Por outro lado, a gente tem o Ivan, que era o mais próximo do pai, né? Então, teoricamente, ele deveria estar mais envolto ali no processo de luto, porém as aparências indicam que não, porque tecnicamente ele tá tocando a vida. Ele conhece uma pessoa nova, essa pessoa é um pouco mais velha que ele, né? Novamente aí as dinâmicas de idade entre relacionamentos. E ele tá muito focado no presente, assim. Eu gostei muito de como a Sally Rooney fez essa distinção de realidades também pela narrativa, pela maneira que ela escreveu os capítulos, porque os capítulos do Peter são parágrafos enormes, completamente desordenados, assim, tinha hora que eu me perdia, eu falava, cara, isso aqui é da cabeça dele, ele tá falando com alguém, o que tá acontecendo? E os capítulos do Ivan têm uma objetividade muito maior, eles são mais concisos, realmente de alguém que tá vivendo mais no presente, sabe? A gente é introduzido aqui a esses dois irmãos, né? Primeiro, paralelamente, entendeu? A gente vai conhecendo a vida do Peter, e aí a gente conhece a vida do Ivan, e eles só vão se encontrar algumas páginas depois, muitas, tipo assim. Então é realmente uma colisão de mundos ler esse encontro dos dois irmãos, porque a Sally Rooney constrói a ideia individual de cada um na nossa cabeça, e depois ela coloca eles juntos e a gente para e pensa, caraca, eles são irmãos. E é óbvio que a relação dos dois não é um mar de rosas, assim. Eles estão muito mais no ódio, na verdade, do que no amor entre irmãos. Tem uma relação bem complicada. O Peter enxerga o Ivan muito como o irmão mais novo, a criança que precisa ser protegida, que tá sempre observando. Ele acha o irmão meio esquisito, assim, porque um ponto importante, né, dessa história que eu acabei esquecendo de citar é que o Ivan é jogador de xadrez e ele tem meio que uma personalidade, assim, mais fechada, mas, sei lá, ele é meio objetivo nas falas dele, ele não tem muitas papas na língua e ele é muito focado no xadrez, que é a coisa mais importante ali, meio que da vida dele. E aí, por conta disso, o Peter acha ele meio esquisito e já o Ivan acha o Peter, assim, super arrogante, porque foi uma pessoa que passou de herói da vida dele, tipo, nossa, meu irmão mais velho, pra, nossa, esse cara é um babaca. Então, assim, a relação dos dois é bem conturbada. E aí, no decorrer da narrativa, a gente vai acompanhando a vida desses dois irmãos, quase sempre paralelamente ali, em alguns momentos entrelaçada, que são os momentos em que eles se encontram, ou que eles se falam, ou que tem uma menção um ao outro. Só que o que eu mais achei sensacional desse livro aqui é como a Sally Rooney tratou as relações humanas como uma rede entrelaçada. Ela usa essa analogia em vários momentos no livro, e é por isso que eu falo que é um livro que não acontece nada, mas ao mesmo tempo acontece tudo. Porque a gente tem esses dois núcleos de história, e dentro desses núcleos de história tem outros pequenos núcleos, e é assim que a vida é, né? A gente tem nós como indivíduos e a rede entrelaçada que vai unindo todas as pessoas que a gente tem na nossa vida, e não dá pra simplesmente a gente sair disso.
entendeu? É uma rede, tá todo mundo amarrado, entrelaçado ali, e é assim que é descrita a relação dos irmãos, né? Porque apesar deles não gostarem tanto assim um do outro, eles ainda fazem parte da rede um do outro. Então é um negócio que me pegou muito, essa análise das relações humanas. E pra mim essa ideia da rede entrelaçada da vida ficou muito clara nesse livro, porque todos os personagens estão amarrados uns nos outros de uma maneira assim. A gente tem a Naomi, que é a namorada mais nova do Peter, a gente tem a Sylvia, que é a ex-namorada do Peter, a gente tem a Margarete, que é a namorada mais velha do Ivan, a gente tem a Christine, que é a mãe deles, a gente tem o Alexei, que é o cachorro que era do pai e do Ivan, e a gente tem o pai do Ivan e do Peter, obviamente. Não é uma pessoa que está mais presente no plano terreno, mas ainda assim está entrelaçada a eles, que também é uma ideia muito relacionada ao processo de luto, né? Essa coisa de como você diz adeus para uma pessoa que fisicamente não tá mais aqui, sendo que no fundo ela tá completamente entrelaçada na sua vida e ainda fazendo parte dela. Apesar de eu ter falado as palavras namorada, relacionamento, amor várias vezes ao longo dessa resenha, Intermezzo não é uma história de amor, definitivamente não. Porém, pra mim é muito uma história sobre a necessidade que a gente tem de amar e ser amado. E no fundo não é tão coisa da minha cabeça isso, tá? Porque nós temos passagens assim. Vou ler um trecho aqui de um capítulo focado no Peter logo no final do livro que prova o meu ponto e não dá muito spoiler, mas dá pra entender o que tá acontecendo. Mas, percebendo com horror que seus desejos, mesmo quando imediata e belamente saciados, só o tornam cada vez mais infeliz e louco, querendo demais, amar, ser amado. Por ela, sim, mas não só. Pra mim, essa frase aqui sintetiza Intermezzo de uma maneira absurda, entendeu? Porque não é só o Peter que tem essa necessidade de amar e ser amado. Todos os personagens ali têm uma grande necessidade, cada um da sua maneira. Eu acho que o Peter tem muito mais esse apelo dentro dele, é um personagem que essa necessidade de ser amado aparece explicitamente, né, nos capítulos dele, como eu li aqui. Só que essas constatações que ele tem acabam sendo mais frequentes, assim, vão aumentando conforme o decorrer da narrativa, conforme ele vai olhando para os lados e percebendo o que é ser amado e o que as pessoas ao redor dele precisam e o que ele precisa e acaba tudo se entrelaçando e é um negócio louco. Do lado do Ivan, a gente também tem um pouco isso, talvez um lado mais calmo da coisa, não tanto uma necessidade de amar, aquele ímpeto, parece uma fome, um negócio que não acaba. Pra ele é muito mais associado à necessidade de se sentir confortável, a necessidade de se sentir em casa, que é como ele se sente com a Margaret. E também do ponto de vista da Margaret, a gente tem uma ideia muito legal, né, que é a necessidade de ser amada dela, porém de uma maneira mais relacionada à idade dela e ao fato de ela ter se divorciado recentemente. E aí ela conhece um cara mais novo e de repente ele tá ali ajoelhado aos pés dela, adorando ela, e pra ela aquilo acaba sendo tudo, entendeu? Por mais que ela se resguarde e pense no que as outras pessoas vão falar dela, aquele é um tipo de amor que ninguém negaria receber no mundo. Bom, e quando a gente chega no final desse livro aqui, acontecem várias coisas, de repente parece que vai dar tudo errado, mas aí a gente tem reviravoltas surpreendentes. Não tô dizendo que dá tudo certo, porém eu acho que o grande ponto desse final aqui é também provar que não tem essa de dar certo. Tipo assim, o que é dar certo, entendeu? Os personagens questionam o tempo todo: isso aqui que eu tô fazendo é certo? Isso é errado? Isso. O que eu tô fazendo na minha vida? Uma vibe assim, sabe? E é aí que a gente volta, né, pra ideia do processo de luto. Que é bem isso, né? A gente questionar muitas coisas do que a gente tá fazendo, porque todas as decisões que a gente tomar agora vão levar a gente pra um caminho que não é a nossa vida atual. E eu gostei muito de ver a dualidade do luto de cada personagem, porque a gente tem o Peter, que, como eu falei, não era tão próximo do pai, mas que parece cada vez entrar mais numa espiral de desespero e de sofrimento. E no começo ele fala muito pouco do pai, mas quando vai indo pro final do livro ele fala cada vez mais do pai. E o Ivan é o processo contrário, né? Não que ele deixa de falar do pai, mas no começo é uma presença muito marcante ali nos capítulos dele, e depois isso vai sendo meio que sobreposto pelas outras coisas que estão acontecendo na vida dele, né? Porque muita coisa acontece. Ele conhece a Margaret, que é uma pessoa nova, ele volta aos torneios de xadrez, ele tá realmente vivendo no presente. E assim, ele também não está errado, né? Porque o processo de luto é único para cada pessoa, e naquele momento ele precisava preencher o vazio enorme deixado pelo pai dele com alguma coisa.
E o que melhor do que a vida para preencher a ausência deixada pela morte, né? O final desse livro não é aberto, aberto, mas também não é fechado, fechado. É um negócio meio interprete da maneira que você quiser. E para mim, a interpretação que eu tive foi extremamente bonita. O último parágrafo desse livro aqui, eu vou até mostrar para vocês. Tá inteiramente grifado, inteirinho, tipo assim, e grifado, e eu risquei várias frases que ficaram completamente marcadas assim na minha alma. E eu acho que o final desse livro tem uma ideia muito bonita, porém ao mesmo tempo realista do que é viver, do que é estar aqui. Nem sempre a gente tem que entender tudo que a gente está fazendo, nem sempre a gente tem que concordar com tudo que as pessoas ao nosso redor estão fazendo, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar entrelaçado às pessoas que fazem parte da nossa vida. Por mais complexo que tudo seja, cansativo talvez, o que a gente pode fazer é simplesmente continuar vivendo um dia após o outro. Talvez essa resenha tenha ficado piegas demais, né? Mas é porque eu realmente fui afetada sentimentalmente por esse livro aqui. Eu acho que todas essas questões, como eu falei, luto, amor, relações humanas, elas me pegam no fundo do meu coração aqui. E esse livro tem tudo que eu gosto. Entendeu? Então é difícil você não gostar de um livro que tem tudo que você gosta e que é belamente escrito, né? A gente também precisa falar da escrita da Sally Rooney. Maravilhosa, não senti que deixou a desejar em nenhum momento, né? E aí, o que eu falei que eram os únicos pontos que, sei lá, ficaram em aberto pra mim, não em aberto, porque como eu falei, eu não me importo muito com certas linhas de storylines, assim, certas linhas de acontecimento não terem exatamente um encerramento nos livros da Sally Rooney e em até outros livros, eu acho que até traz uma dinâmica mais legal para a história. Mas eu acho que talvez o que muitas pessoas possam se incomodar é com o fato de que, como eu falei, essas questões de isso é certo ou errado, não tem um fechamento. Tipo assim, o que quer dizer o Ivan estar com uma mulher muito mais velha que ele? O que significa o Peter estar dividido entre duas mulheres de idades diferentes e de bagagens diferentes? Sabe, a Sally Rooney não se preocupa muito em resolver essas questões. Pra mim, foi uma coisa interessante no livro. Pode ser que para outras pessoas fique um pouco chato, e depende da sua bússola moral aí. Obviamente que essa foi uma leitura 5 estrelas e favoritada. E esse livro aqui, 99% de certeza que vai ser meu favorito do ano. Até então estava sendo Natureza da Mordida, da Carla Madeira, que também é um livro sensacional. Porém, talvez esse aqui tenha conversado comigo um pouquinho mais intensamente, assim, do que Natureza da Mordida. Então agora ele está no top 1. Veremos. Mas eu acho que vai manter. Porque assim, tem 2 meses até o final do ano. Minha lista de leitura não tem cara de que tem alguma coisa suficientemente boa pra desbancar isso aqui, sabe? Bom, e é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa minha resenha barra falatório barra análise de intermezzo. Realmente não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu só peguei o microfone, o livro na mão e comecei a gravar. Mas é isso. Tomara que alguma das coisas que eu tenha falado aqui tenha te convencido a ler esta obra maravilhosa. E não tenha medo, ele é um pouquinho longo, talvez você demore um pouquinho, eu demorei pra ler, mas foi sensacional, valeu a pena cada segundo. E eu realmente recomendo muito. E é isso, me siga nas outras redes sociais e até o próximo vídeo que eu não sei quando vai ser aqui no YouTube, mas uma hora eu volto, tá? Beijo.